E se existisse uma filosofia de investimentos que conseguiu sobreviver a crises, a bolhas, a momentos de pânico e que continua tão relevante hoje quanto era há quase um século? Pois é, hoje a gente vai desvendar a genialidade de Benjamin Graham, o homem que basicamente transformou o mercado de ações de um cassino em uma ciência. Então se prepare, porque esta análise pode mudar a forma como se enxerga o dinheiro. E olha, não sou só eu que estou dizendo, o maior investidor de todos os tempos, o próprio Warren Buffett, disse que o livro de Graham é, e eu cito, de longe o melhor livro sobre investimentos já escrito. Quando o oráculo de Omaha fala, a gente para escutar, essa frase aqui é o nosso ponto de partida. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos conhecer o mestre. Depois, entender a regra de ouro dele. Investir não é a mesma coisa que especular. A partir daí, a gente constrói a fortaleza da margem de segurança. Aprende a dominar o volátil senhor mercado. E, por fim, descobre qual tipo de investidor cada um de nós é, segundo a filosofia dele. Vamos começar? Seção 1. O mestre dos investimentos. Sabe, antes de Graham, investir era quase um tiro no escuro. Ele foi o arquiteto que trouxe lógica, análise e razão para Wall Street, criando o que a gente conhece hoje como Value Investing, ou investimento em valor. Ele não só jogou o jogo, ele escreveu as regras. Olhando para essa linha do tempo, a gente vê um homem que foi forjado no fogo. Graham não aprendeu a investir em tempos de calmaria, não. Ele sobreviveu à Grande Depressão de 1929. E essa experiência brutal ensinou para ele o valor da segurança acima de tudo. Ele juntou o rigor acadêmico de Columbia com a realidade nua e crua do mercado, e foi dessa mistura que nasceram os livros dele, que são verdadeiros manuais de sobrevivência e prosperidade. E o legado dele é esse, uma filosofia sólida, estruturada, que coloca a razão num pedestal. Ele nos ensinou a ignorar o barulho e o caos do mercado, a desconfiar da bola de cristal dos especialistas. A ideia é simples, usar o cérebro e não a adrenalina. Uma lição que, sinceramente, nunca envelhece. Agora a gente entra na seção 2 e no que talvez seja o alicerce de todo o pensamento dele. Investir não é especular. Parece óbvio, né? Mas para Graham, essa distinção é a linha que separa o sucesso financeiro do desastre. E a diferença é clara como o dia. O investidor, de um lado, é tipo um detetive. Ele usa uma lupa, analisa os fatos, busca segurança e valor. Já o especulador, do outro lado, esse é um apostador. Ele vive da euforia, dos gráficos que sobem e descem, torcendo para a sorte estar do lado dele. Um busca valor, o outro um palpite. A pergunta que fica é, de que lado a gente quer estar? Isso nos leva direto para a seção 3, a margem de segurança. Se investir é comprar um negócio de forma inteligente, como se proteger dos riscos que são inevitáveis? A resposta está aqui, no pilar central da filosofia dele. Para encontrar essa segurança, o primeiro passo é ignorar a etiqueta de preço que a bolsa coloca numa empresa todo dia. Em vez disso, a gente tem que se perguntar, quanto essa empresa, esse negócio realmente vale? Isso é o que ele chama de valor intrínseco. É o trabalho de avaliar o negócio como se fôssemos comprar ele inteiro, e não só um pedacinho de papel. E é bem aqui que a mágica acontece. O investidor inteligente, ele espera. Espera pacientemente por uma oportunidade de comprar algo que vale R$1 por apenas 50 centavos. Essa diferença entre o valor real e o preço que se paga não é só lucro em potencial, é a sua proteção. E esse desconto tem um nome, margem de segurança. Esse é talvez o conceito mais poderoso de Graham. Pense nela como a distância de segurança entre o seu carro e o da frente numa estrada. Ela te protege de imprevistos, de erros de avaliação e da própria loucura do mercado. É o que permite ao investidor dormir tranquilo à noite. Mas, claro, ter uma margem de segurança não deixa ninguém imune à montanha-russa emocional do mercado. E para isso, na seção 4, Graham nos deu uma ferramenta psicológica brilhante, a história do senhor mercado. A questão central para qualquer pessoa que investe é essa. Como é que a gente mantém a racionalidade quando os preços sobem e descem de forma que parece completamente caótica? Graham nos deu a ferramenta mental para lidar com isso. Graham nos pede para imaginar que o mercado é uma pessoa, o nosso sócio, o senhor mercado. O problema, ele é bipolar. Tem dias que ele está eufórico e quer comprar suas ações por preços absurdos. Em outros, ele está em pânico e te oferece as dele a preço de banana. A grande lição de Graham é: ninguém é obrigado a negociar com ele. O investidor inteligente ignora a loucura e usa o humor dele a seu favor. O controle está conosco, não com ele. E essa frase ilustra a ideia de forma brilhante. No curto prazo, os preços são um concurso de popularidade, mas no longo prazo, o que importa é o peso real, é o valor fundamental do negócio. A balança sempre prevalece.
E isso nos leva à seção 5, a parte final e talvez a mais pessoal da filosofia de Graham. Depois de entender o mercado, chegou a hora de entender a si mesmo. Afinal, quem somos nós nesse jogo? Graham dividiu os investidores em dois tipos. De um lado, o defensivo, que não tem tempo ou interesse de se aprofundar na análise e foca numa carteira bem diversificada de empresas grandes e seguras. Do outro, o empreendedor, aquele que dedica tempo e esforço para pesquisar ativamente barganhas no mercado, buscando retornos acima da média. E o alerta de Graham é muito claro aqui. O maior perigo é tentar andar na corda bamba entre esses dois perfis. É querer os retornos do investidor ativo, mas com o esforço do passivo. Ou pior ainda, achar que está sendo investidor quando na verdade está só especulando. É preciso escolher um lado e construir sua estratégia com disciplina. Então, para a gente amarrar tudo, o caminho do investidor inteligente é uma jornada em 4 passos. Primeiro, analisar o negócio, não o preço da ação. Segundo, calcular o seu valor real, o tal do valor intrínseco. Terceiro, comprar apenas com uma grande margem de segurança. E por último, deixar o senhor mercado nos servir e não nos guiar. Simples de entender, mas não é fácil de aplicar. E agora a pergunta final fica no ar. A sua carteira de investimentos é uma fortaleza, construída com os tijolos da análise e da margem de segurança? Ou é um castelo de areia, vulnerável aos humores do senhor mercado? A filosofia de Graham nos deu o mapa. A jornada agora é de cada um. Pense nisso.